Hoje, no Sala de Entrevistas, falaremos sobre as mudanças de cobranças de impostos sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN, e a principal mudança gira justamente em torno da mudança do ISS, o Imposto sobre Serviço feito no município, do domicílio dos clientes de cartão de crédito e débito, leasing e também de planos de saúde. Para falar sobre o tema, convidamos o professor universitário Nelson Hertz, contador com bacharel em Direito e com mais de 20 anos de experiência como fiscal tributário. Professor Nelson, obrigado por ter vindo ao Sala de Entrevistas. Obrigado a vocês também por essa oportunidade e trazer essa novidade da Lei Complementar 157 de 2016, que ela trouxe uma nova perspectiva para os municípios na questão da arrecadação. Não que ela tenha trazido uma novidade tão grande. O nosso grande problema, o grande problema dos municípios, eu falo nosso porque como auditor de tributos do município de Chapecó, eu vivi tudo esse processo de alterações, essas decisões contraditórias dos tribunais, em função de não ter clareza na lei, os tribunais passaram a legislar em relação ao fato gerador, o aspecto espacial do recolhimento do tributo. Então, a Lei Complementar 157, ela trouxe alterações profundas, e profundas no sentido positivo para os municípios brasileiros. Perfeito. Então, qual é a participação que o senhor tem na transformação dessa lei? Olha, no passado, eu repassei algumas informações para a Câmara dos Deputados, por meio dos deputados catarinenses que trabalharam fortemente em conjunto, independente de sigla partidária, todos trabalharam no sentido de aprovar aquilo que fosse melhor para os municípios catarinenses. E essas alterações que aconteceram, inclusive eu não esperava que fosse de um significado tão profundo, porque, como eu disse no início, ela não trouxe tanta novidade, mas ela estabeleceu o corte daquele paradigma que um tribunal decide em qual município vai ser recolhido o tributo em detrimento de todo o ordenamento jurídico nacional. Isso impacta financeiramente os municípios de forma violenta, não? De forma violenta. Você percebe que o leasing, no ano de entre 2010 e 2016, movimentou bilhões, tá, em receitas. No entanto, eles não arrecadaram tributos, dizem eles que arrecadaram na sede da arrendadora. No entanto, eu duvido que lá na sede da arrendadora eles tenham o controle, por exemplo, do que eles faturaram no município de Criciúma. Por exemplo, o que seria a arrendadora? Seria o município sede de determinada empresa de cartão de crédito, vamos supor, lá em São Paulo, seria isso? Quando nós falamos em arrendamento, nós falamos em arrendamento mercantil. Aí nós temos a empresa que financia o bem que você quer adquirir, mas não tem recurso para adquirir. Tá? Então não se trata de um financiamento. Mas não se trata também de uma venda, porque o bem fica no nome da empresa. E você paga uma contraprestação. Você tem uma opção de compra no final do contrato. Entendi. O cartão de crédito, nós temos 3 entes importantes, que é o usuário, que sou eu, que tenho o cartão, tenho a tarja, tá? E eu venho no município de Criciúma, saio daqui e vou aqui no shopping e adquiro um bem, tá? Aí nós temos o tomador de serviço, que é o comerciante que tem a maquininha lá, onde vai passar o cartão. Tá? Esse usuário desse serviço, ele vai pagar uma comissão, ele vai pagar um valor sobre aquela compra que eu efetuei. É sobre esse valor que ele paga para a administradora do cartão, para a bandeira, que ele vai
recolher o ISS, que a bandeira vai recolher o ISS aqui no município de Criciúma. São as famosas taxas que os comerciantes tanto reclamam, professor? São as famosas taxas, o percentual que eles reclamam que para você utilizar o cartão eles têm que pagar. Mas, por outro lado, garante também o pagamento. O recebimento. O recebimento. A partir do momento que eu compro com um cartão de crédito, o problema é da bandeira do banco financiador com o comerciante, ou seja, o cliente já, né, ele recebe a garantia que vai receber pelo serviço. Perfeitamente. Ele tem a garantia que ele vai receber por aquele valor, né? Perfeito, perfeito. E aí, no caso da anuidade desse cartão, que eu pago uma taxa de anuidade, a renovação anual, aqui sobre essa taxa o valor é devido lá no meu domicílio, lá no município de Chapecó. E não fica esse dinheiro lá? Hoje ninguém sabe aonde isso é recolhido. Por quê? Porque na Lei 116, que foi aprovada lá em 2003, não tinha isso claro, não tinha isso regulamentado. Hoje nós temos uma regulamentação originária dessa questão. Por que uma regulamentação originária? Porque o legislador, originário, diz na lei o que e a forma e onde deve ser recolhido o tributo. E para isso começar a valer de fato, o que precisa evoluir? Até porque o senhor já conversou com parlamentares de Santa Catarina, o senhor disse que tomou uma proporção que não esperava, isso obviamente, se evoluir, creio eu, respingará em todo o Brasil, todos os municípios serão beneficiados. O que precisa para de fato essa alteração começar a valer do Brasil? Bom, para começar, os municípios precisam alterar a sua legislação local. E é um processo difícil, professor? Não, é um processo tranquilo, porque ele já tem a legislação do ISS, é adaptar aquilo que foi incluso pela nova lei e alterar aquilo que foi alterado pela nova lei, né? E começar a aplicar e efetividade. Se o município ficar de braço cruzado esperando que a arrendadora, que a bandeira do cartão de crédito venha recolher o tributo no município, não vai acontecer nada. Tem que ser uma mão de duas vias. Primeiro, qualificar o quadro de servidores que vão trabalhar esse processo. E esses têm função definida, em legislação, não pode ser qualquer servidor, tem que ser fiscal de tributo. O segundo, tem que começar a fiscalizar, abrir processos, verificar a questão do enquadramento desses serviços, né? E buscar isso, porque se não houver nenhuma ação nesse sentido, não vai acontecer nada. Agora, se os municípios forem buscar isso vai dar um impacto muito interessante. E o principal é uma distribuição de renda para todos os municípios brasileiros. Por exemplo, eu moro em Treviso e venho comprar um veículo em Criciúma, A nova lei diz que o tributo é devido lá no município de Treviso. Isso vale para o cidadão, sei lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso também? Perfeitamente. Ele vem aqui, compra um caminhão na Mercedes, um caminhão novo, e financiou pelo leasing. Perfeito. O tributo é devido lá em Lucas do Rio Verde. Vai pingar lá esse dinheiro? Vai pingar lá esse dinheiro. Desde que o pessoal lá da Prefeitura de Lucas de Rio Verde esteja atento. Mude Primeiro, mudança da legislação. Segundo, tomar o controle dessas atividades. Agora, uma das principais alterações, e a principal que eu verifiquei na Lei 157, foi que ela mexeu até com a Lei de Improbidade Administrativa. Até então, nós tínhamos na Lei de Improbidade Administrativa, genericamente, a ação ou omissão do poder público ou do agente público em cobrar ou deixar de cobrar. A partir da Lei 157, essa atividade de fiscalização não pertence mais à administração. Eu vou fiscalizar João e não vou fiscalizar Pedro. Eu vou fiscalizar segmento A e não vou fiscalizar segmento B. Com a alteração da Lei de Improbidade, ela enquadra fiscal,
secretário e prefeito. Todos? Ação ou omissão. Tá? Nós temos uma linha muito tênue entre a ação e o excesso de exação. O fiscal, o agente público, ele pode atuar dentro dos limites da lei. Se ele for acima disso, ele está cometendo crime de excesso de exação. Se ele não observar a lei, ele está cometendo crime de omissão. E a Lei 157 trouxe essa alteração na lei de improbidade e, inclusive, condena. Já a pena para esse tipo é perda de direitos políticos, além de ter que devolver para o município o triplo do prejuízo, porventura, causado pela ação ou pela omissão. É um processo que impacta tanto financeira como politicamente os municípios. Exatamente, financeiro, econômico e política. Né? Então, o fiscal hoje, eu falei hoje com o pessoal, com um grupo de fiscais da região da ANREC. Que é a região de Criciúma, no sul de Santa Catarina. Exatamente, e eu dizia para eles, e para os secretários que estavam presentes também, a atividade de gestão tributária não pertence mais à alta administração. E como é que eles reagiram a isso? É um choque, porque na verdade isso sempre foi assim. A própria Constituição prevê que o fiscal de tributos, o auditor de tributos, ele tem uma certa... é um trabalho diferente. Por exemplo, eu tenho formação em direito, mas eu não posso, enquanto fiscal de tributo, eu não posso exercer a atividade de advogado. Eu sou impedido de exercer. A única atividade pública que eu não posso exercer é a atividade de advogado, porque eu trabalho com o lançamento de tributo. Tá certo. Bom, então, como eu falei, respinga em muitos setores e acaba auxiliando, principalmente os pequenos municípios, que seriam, creio eu, numa visão em cima disso que o senhor explanou aqui, os pequenos municípios também seriam muito beneficiados com essa situação, creio eu. Eu diria que foi bastante positiva essa alteração, porque ela distribui para todos os cantos, né, esse imposto, essa renda. E o detalhe interessante de tudo isso, o impacto interessante de tudo isso é que ela traz a necessidade de um novo relacionamento entre a administração pública e a sociedade. O que a sociedade requer hoje e pede hoje, diante de tanta desgraça que a gente ouve nos noticiários? Ela quer transparência. Claro. Então, os municípios vão precisar se adequar num relacionamento mais franco com os seus administrados, tá? O fisco vai ter que ter uma relação mais amistosa com os contribuintes, porque aquela presunção de verdade no lançamento do fisco de 10 anos atrás, hoje não persiste mais. Tá certo. Hoje persiste aquilo que está na letra da lei. Então, para isso também há necessidade que os municípios adequem a sua legislação e trabalhem de uma forma como uma escola tributária, onde o contribuinte entenda a sua responsabilidade perante o município, né, assumindo o risco da sua atividade, e o município dê oportunidade para que esse contribuinte regularize sua situação sem receber as penalidades dentro de um determinado curto espaço de tempo, conclua, assuma suas responsabilidades e dê a resposta ao Estado sem ser penalizado. Tá bom. Professor Nelson Hertz, meu convidado de hoje, e já nós voltaremos com esse assunto que é muito interessante. Estamos de volta com Sala de Entrevistas e hoje meu convidado é o professor universitário Nelson Hertz, contador com bacharel em Direito e com mais de 20 anos de experiência
como fiscal tributário. Professor, nós estávamos falando aqui sobre essas mudanças que vão impactar nas compras, cartões de crédito, de débito, o benefício que isso trará aos municípios. Nós estamos vivenciando um país, um momento do país que vive uma convulsão política, uma crise financeira, e que os municípios acabam sendo afetados, né? Não é segredo para ninguém que municípios outrora com a economia pujante, cito aqui o seu próprio município, Chapecó, sempre foi um município conhecido no Brasil como um município empreendedor, um município rico. Cidade de Criciúma, estamos citando municípios catarinenses, né? Uma economia forte, enfim, que atravessam problemas financeiros em virtude de tudo isso que o Brasil vem enfrentando, vem atravessando. Esta situação poderia ser um alento, poderia ser um oásis em meio ao deserto para as tão surradas prefeituras e contas públicas dos municípios, professor? Com certeza. Isso que você acaba de colocar é verdadeiro, mas a partir do momento que o gestor público preparar a sua equipe, tá? Quando eu falo preparar a equipe, não é mandar o fiscal pegar a caneta e a tabuleta e atuar em empresas, tá? É preparar no sentido dele ter conhecimento, dele ter o domínio, dele ter a segurança daquilo que ele vai fazer, tá? Que eu lembro em 2004, eu efetuei o lançamento sobre operações de arrendamento mercantil. Uhum. E de lá para cá teve mudanças nos tribunais. Imagina o tribunal, o STJ, que tinha uma orientação, tinha uma jurisprudência definida em relação ao leasing. De repente, de 2004 para 2007, ela muda a orientação acerca do período que você podia ir buscar esse imposto. E num curto de tempo bem menor, tá? Ela muda a orientação dizendo que o imposto não é mais devido no município onde aconteceu a operação, mas no município onde está a sede da arrendadora, né? Então, isso teve um impacto muito negativo, né? Estoques de trabalho, de fiscalização que foram feitos e que não se aproveitou em razão de uma decisão de um tribunal que há 20 anos decidia de uma forma e aí depois muda a forma. Em virtude disso, professor, não sei, se o senhor me corrija se eu estiver errado, já entrevistei alguns empresários, presidentes de associações comerciais que falam que muitas empresas estão pagando o chamado ISS, o Imposto sobre Serviço, através de ações judiciais, pagando sobre júdice, como se diz, em virtude porque não se sabe para quem deve pagar, se é para o município sede, se é para o município, como o senhor disse, arrendatário, né? Enfim, esta situação acaba gerando toda essa confusão, inclusive na mente do empresário, do empreendedor? Acaba gerando e acaba trazendo um problema muito grande, que é o empilhamento de processos nos tribunais, né? Uhum. Começa na primeira instância e vai até a última instância. O tribunal o STJ hoje já deixa os processos lá e aí julga um, em função daquele, julga tudo o resto. Uhum. Mas isso é um trabalho muito penoso, porque são décadas, né, esperando uma decisão. Uhum. E o que a lei complementar 157 trouxe em relação a isso foi acabar com essa questão da decisão política de tribunal, ou da legislação de tribunal. Porque tribunal legislar está fora dos preceitos constitucionais. É contra a Constituição. O tribunal dizer aonde que ocorre o fato gerador da obrigação, né? É uma coisa muito contraditória. Agora, os grandes escritórios, as arrendadoras, eles têm poder econômico para impor isso, para impor essas teses. Os municípios não têm todo esse poderio. Então, os deputados, em meio a toda essa tormenta que tem acontecido no nosso país, eles fizeram uma coisa muito significativa em relação aos municípios. E a bancada catarinense está de parabéns porque foi unânime.
Não teve nenhum deputado que fugiu ao trabalho, né? Todo mundo foi unânime, não, nós vamos trabalhar em favor dos municípios. E essa ideia foi comprada lá em Brasília, professor? Foi porque praticamente todos os partidos perceberam tudo isso que aconteceu no país durante esse período e nós temos algumas coisas tipo banco, a atividade bancária. Então, no que diz respeito aos fundos de aplicação financeira, eles diziam que o fundo é no Rio de Janeiro. Tá? Eles elegeram o Rio de Janeiro para dizer que o grupo acontece lá, que as aplicações é um bolo só e acontece tudo lá. Mas existe um rateio, porque o gerente da sua agência, do Banco do Brasil, do Bradesco, de Criciúma, ele é premiado por esse valor que a agência dele contribuiu. Né? Só que isso não está lá no balanço do banco, nas questões que é para recolhimento de imposto. Então, para isso é necessário que o município tenha um quadro qualificado que conheça de atividade bancária, que conheça de contabilidade bancária para ir buscar isso, desde o grupo 101, que é de financiamentos, até lá no grupo das compensações. E aí entra aquela situação que o senhor disse que os servidores precisam estar altamente capacitados. Exatamente. Então, eu, como antes de ser fiscal de tributo, já fui até contador de instituição financeira do saudoso Banco Sul Brasileiro, né? Então, a gente conhece bem a atividade de onde começou e aonde ela termina, né? Porque muitas vezes pessoas podem falar, o que isso vai impactar, né? Você começa a pensar as transações que são efetuadas, cartões de crédito e débito. Leasing. Qual brasileiro que não compra um carro através do leasing? Acho que a maioria esmagadora, professor, compra carro através de leasing. Caminhões, financiamentos, ao que se refere também às questões dos planos de saúde. Isso acaba gerando um montante de bilhões de reais que, distribuídos de uma forma melhor para os municípios brasileiros, aí, claro, o município com a verba melhor vai respingar, eu estou usando essa palavra de novo, na comunidade, ou seja, o prefeito vai ter dinheiro para mais investimentos na saúde pública, na educação. Acho que é um efeito dominó essa situação toda. E o mais importante de tudo isso é que é uma receita própria. Né? O prefeito não tem que dar explicação para ninguém. Ele vai usar conforme o seu entendimento. O dinheiro não vem carimbado. Ele tem que destinar os 18%, lá, 15% para a educação, para a saúde. Isso. Os 25% para a educação e o resto ele destina, ele aplica dentro da sua política. A grosso modo, se ele quiser pavimentar uma rua, pode pavimentar. Exatamente. Né? É uma receita própria. Então, o que os municípios carecem? É de uma gestão e de qualificar o seu grupo para ter uma gestão de tributação própria, né? Que isso vai trazer um resultado positivo. Imagina, segundo estudos da CMN, a Confederação Nacional dos Municípios, eles dizem que a cada 40 milhões que são comprados por meio de cartão de crédito, isso gera em torno de 100 mil reais de ISS. Né? Então, dá para imaginar equipamentos de grande valor, avião, veículo, né? E tantos outros bens hoje que podem ser adquiridos por meio de arrendamento mercantil. E as aplicações financeiras, os poucos que têm dinheiro no país, hoje tem muito dinheiro, né? E essas aplicações, elas também trazem um resultado positivo para os municípios. Então, essa lei 157, ela veio justamente regulamentar. Demorou bastante, mas trouxe um impacto muito positivo nesse sentido. O senhor começa a ficar satisfeito, já que creio que o senhor é o pai da criança, o cidadão que começou a mexer com tudo isso e despertou interesse, primeiro da bancada catarinense, depois outros deputados, outros parlamentares de outros estados.
licitação foi para Brasília, ganhou uma repercussão. O senhor começa a ficar satisfeito no sentido de que a lei, de fato, veio para auxiliar, para melhorar, e isso está causando um movimento em torno desta causa, desta ação? O senhor se sente satisfeito com a repercussão toda, professor? Olha, eu me sinto muito satisfeito, mas quero dizer que eu não sou pai da criança, eu sou um deles. O senhor está sendo modesto, professor. Eu acredito que bem antes de mim já tinham outros que batalhavam por isso. Porque quando nós tínhamos em vigor, quando houve alteração da lei, do decreto 406 para a lei 57, tá? Foi um avanço fantástico. Aí, quando houve a mudança da lei 57, que nós tínhamos só 2 itens para cobrar de atividade bancária. Se eu enquadrasse cobrança, por exemplo, na atividade bancária, o juiz dava o canetaço e dizia que cobrança não era atividade de banco. Atividade de banco era o item 96 da lista de serviço, e deu. Né? Então, eu tinha que me contentar com aquilo lá. Aí vem a lei, em 2003, a lei 116, e me lista 19 itens só de banco. Tá? Aí... Então, é nesse sentido que eu quero dizer que bem antes de mim vieram outros. Nós temos a Confederação Nacional dos Municípios em Brasília, que batalha por isso. Nós temos a Federação Catarinense, né, de Municípios, a FECAM, que batalha por isso antes de 96, antes de eu entrar na área pública. Nós temos as associações de municípios. Nós tivemos prefeitos e secretários de municípios que nem estão mais conosco hoje, mas que lutaram e batalharam por isso. Eu sou apenas um anelzinho da corrente, dessa corrente, no meio disso que tem compromisso com a atividade, com aquilo que exerce, né? É o profissionalismo do serviço público. No meio de tanta desgraça no serviço público, nós podemos dizer que os municípios ainda estão mais protegidos nesse sentido. Tá bom. Professor Nelson, obrigado por ter vindo aqui ao Sala de Entrevista. O senhor é nosso amigo e volte sempre. Obrigado. Tá bom. Gostou do Sala? Interessante. Economia sempre é bom. Próxima semana voltaremos com um novo convidado e com um novo tema. Tchau.